Olá, queridos amigos do canal TV Online Santo André, sejam bem-vindos e vamos continuar então falando sobre a emocionante história da nossa humanidade, daquilo que nós chamamos hoje de civilização. Nós falávamos sobre Caim e Abel, do que resultou de tudo, né, o contexto em que se envolveram esses irmãos. E vamos prosseguir vendo, né, as consequências que isso trará para a nossa existência hoje, a nossa crença, as nossas convicções, enfim, né? Com o banimento de Caim, quando ele foi exilado, né, para outras terras além dos mares, que, lógico, seria as Américas, né, o continente americano. O casal tiveram mais um filho, e esse filho eles colocaram o nome de Sete. E esse Sete, ele é bem, digamos assim, dentro do judaísmo, ele é citado em alguns livros que foram considerados apócrifos. Um deles é o Zohar. No Zohar ele está como o ancestral de todos os homens justos, porque ele era íntegro. E também outro livro, que é o livro dos Jubileus, também apócrifo, ele é classificado como um personagem muito importante na construção da história do povo hebreu, e lá consta que ele casou com a sua irmã mais nova, chamada Azura, e tiveram filhos. Entre os filhos vai surgir também, que é bíblico, que está relacionado, né, dentro da genealogia, do puro tronco, né, da mistura genética mais aprimorada. Então vai sair esses personagens, e Sete vai gerar Enos, e Enos, né, vai também ter um tronco familiar bem importante. Adão viveu 930 anos, e ao todo, né, com 912 ele teve, então, esse filho. E desse tronco também de Enos vai sair personagens interessantes que estão lá mencionados na Bíblia, como Enoque. Lembrando que Enoque é aquele personagem que ele não morre, ele simplesmente é levado numa carruagem de fogo. Evidentemente que ele foi, né, num veículo espacial e foi embora para um outro lugar. Provavelmente ele nem tenha o seu nascimento numa condição de terrestre, provavelmente ele fosse um dos que de longe vieram. Mas antes de morrer, ou antes de ser levado, Enoque ele vai gerar, né, um personagem que até hoje todo mundo quase que conhece, e muitos falam sem conhecer, que é Matusalém. Matusalém, ele vai ter um filho chamado Lameque. E esse Lameque, segundo lá na Bíblia, ele será o pai de Noé. Mas antes, né, vamos ver o que está registrado nas tabuletas sumérias. Então ali consta, né, um relato um pouco diferente. E é esse relato que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Então isso tudo está acontecendo na era pré-diluviana. A civilização estavam assim a todo vapor, né? Trabalhavam tanto na extração do ouro quanto na produção, né, do agropecuária, porque demandava muito mais, a necessidade era muito maior na demanda de suprimentos, de grãos e tudo mais, né, de carne, e além da exploração, né, como eu disse,
dos minérios, ouro, prata, cobre, que nesse momento também faziam supriam muito a necessidade da vida, né? Por exemplo, né, na tecnologia e tudo mais. E com o aumento da população também, então tudo isso diminuindo, né, a comida, então achou-se por melhor fazer um racionamento. Esse racionamento era feito por um homem, isso dentro das tabuletas sumérias, chamado Lumash. Lumash, ele era casado com Batanash, uma mulher de extrema beleza. E ele, lógico, ele não era muito bem visto, justamente porque ele que fazia, né, a ração para os terrestres. E um dia em que estava passeando pelas redondezas, e ele viu a mulher de Lumash, Lameque bíblico, e ele se apaixonou por ela, pela beleza que ela tinha, ele se apaixonou. E ele e o filho dele, Marduk, então engendraram um plano para que ele ficasse, né, com caminho livre em relação à mulher de Lumash, que ele estava perdidamente apaixonado. Então engendraram um plano de mandar esse homem para uma missão longe, e lógico que o caminho ficou livre, e Enki teve um romance com essa mulher. Desse romance, né, ficou um fruto, uma gravidez, e quando Lameque ou Lumash voltou, ele encontrou a mulher segurando uma criança, e ele falou: qual a explicação que você tem para me dar? Ela falou: é o teu filho. Aí ele ficou muito desconfortável, esse homem ficou meio, né, atônito, porque afinal de contas eles tinham uma posição social bem interessante, então ele não podia também de repente fazer um escândalo, falar que o filho não era dele, levar isso adiante. Então ele chama o pai Matusalém e fala para o pai: pai, esse filho que ela afirma ser meu, ele é tão diferente, ele é de uma beleza muito diferente, ele tem a pele branca, brilhante, o cabelo como lã, ou seja, cabelo bem claro, olhos da cor do céu, e ele é muito diferente. Aí o pai, não sei se Matusalém sabia, não sei o que foi, ele falou: olha, pega o teu filho, ou cria o teu filho, né? Assuma que você é o pai dele, porque isso vai trazer benefícios para a terra nesse momento tão castigado, onde não há alimento para todo mundo, onde todo mundo está comendo racionado. Então, segue adiante. Quem sabe esse filho traga um benefício, né? Traga bons tempos para a terra, que está tão castigada. Terra no sentido de mundo. E aí, então, Lumash ou Lameque, ele aceita e coloca o nome da criança, né, de Zilsudra, que será um Noé bíblico. Então essa foi a grande novidade, né, dentro dessa história que nós tínhamos até hoje, que Noé, né, ele veio dessa semente que na verdade não foi. Noé então é filho de Enki, de um deus, então portanto ele era um semideus. E o que aconteceu? Ele teve uma educação primorosa, porque a educação foi acompanhada, né, por eles, pelos deuses, e aí ele tinha então uma visão bem diferente de tudo, porque as informações que ele tinha era bem mais profunda, aprimorada do que o ser humano normal, o ser humano da Terra.
Então, a Nint, que era irmã de Enki, de Enlil, ela era muito afetuosa com a criança, e o pai, que era o próprio deus Enki, ele era assim extremamente apegado, ele adorava aquela criança, né? Porque o menino, além de ter uma beleza muito grande, ele aprendia tudo com facilidade. Qualquer coisa que dessem para ele aprendia com uma rapidez, né? Então, ele ensinou o menino, né, a observar e também realizar os ritos religiosos de adoração que era comum entre eles. E esse menino, que não é bíblico, ele casa com uma mulher que na Bíblia não consta o nome dela, mas no livro, nas tabuletas sumérias, consta que ela se chamava Enzara, e eles tiveram 3 filhos. Então, essa situação, né, vai trazer aí um novo horizonte para o planeta Terra. Enlil, ele estava extremamente desconfortável, porque a união entre eles que vieram de longe e os seres da Terra estava se multiplicando. O próprio filho de Enki, que era Marduk, ele também havia desposado uma mulher daqui, nativa da Terra, só que ela era também de uma classe social, digamos assim, muito perto ali da realeza dos deuses, e ele casou com ela. O nome dela era Sarpanitio, e eles tiveram, né, uma vida de amor e dedicação um ao outro. Mas Ninurta, ele começou a observar uma coisa. Esses que no capítulo 6 da Gênesis diz que é a queda dos anjos, esses que vieram de lá, de longe, de outro mundo, né, que nós conhecemos como Nibiru, eles começaram a tomar indistintamente mulheres nativas que já eram híbridas, mas já tinham fugido também daquela seleção de pureza genética. Então eles começaram algumas nem eram ainda híbridas, e eles começaram a procriar com essas mulheres, criaram famílias com essas mulheres. E o Enki, ele estava muito desconfortável, né? E é uma coisa que estava acontecendo, né? Que Marduk, ele começa a ter uma certa liderança com esses que vieram de lá, que eram os trabalhadores, que no livro são chamados Igigis, e Enki não deixava passar, não tinha nenhuma objeção, porém, né, Enlil ficava cada vez mais sem sono por conta desses casamentos, né? E tinha uma outra coisa também que preocupava demais, inclusive Enlil vai chamar o seu filho Ninurta e vai falar, olha, Marduk, ele está criando assim tipo um grupo, né, de apoiadores, e são esses que se casaram com as mulheres da Terra, e isso está nos comprometendo, né, e ele está ganhando força e prestígio com isso. Então nós começamos a observar o quê? Um nascimento, né, de um ser que vai se opor em relação a Enlil, mesmo porque esse filho gerado, né, com a esposa dele, que nem era daqui, ele nasceu lá no outro mundo, ele não aceitava, né, a supremacia do tio aqui na Terra. Ele achava que quem tinha chegado aqui primeiro foi o pai, Enki, e ele não aceitava que o pai não fosse o senhor do mundo, que o pai fosse apenas o senhor da Terra, ou seja, aquele que estaria colocando em prática, né, ou implantando os decretos de Enlil,
que ele seria o senhor do mando, ou seja, o grau supremo aqui na Terra, representante do Pai que estava no céu, que era Anu, que estava em Nibiru. E assim também, né, começou também a surgir uma divisão muito clara, né? Com o nascimento ou com a chegada desse filho de Enki, né, veio também uma situação muito complicada. Nijinsida, que era filho de Enki, começou a observar, assim como os outros também, os movimentos diferentes nas entranhas da Terra. A Terra começava a ter uma agitação diferenciada. E foi comunicado. Aí, como Marduk também, que ele ficava em Marte, ele passeava muito por lá, porque lá também tinha uma extração de ouro, só que lá era muito menor, né, a produção, a produtividade. Ele também notou que havia alguma coisa diferente, alguma coisa se avizinhava. Ele vem e coloca isso para toda a família e fala: alguma coisa vai acontecer, alguma coisa grande vai desencadear. Porém, né, eles estavam ainda pesquisando o que viria. E o que viria, na verdade, era uma grande tragédia que viria através das águas, né? E isso eles perceberam que era realmente que tudo, né, e o sistema solar seria assolado por essa força magnética, mas aqui na Terra haveria mesmo algum problema muito sério com as águas dos oceanos. E eles começaram a se preparar. Enlil viu aí um momento muito certo para que houvesse um aniquilamento da raça humana, que já tinha se deteriorado, e assim para eles, e principalmente para ele, que era o representante do Pai do Céu aqui na Terra, ficaria menos a responsabilidade nos ombros, porque ele tinha que implantar na civilização tudo aquilo que ele tinha prometido para o pai, os 3 filhos, né, que era a implantação da justiça, do mundo justo, né, e também da moral e da ética. E ele achava que isso era muito complicado, e eu compreendo, porque uma professora numa classe com 40 alunos, ela já tem dificuldade, né, de trazer esses alunos para um padrão comportamental, para que eles assimilem tudo aquilo que ela vai passar, tudo aquilo que ela vai ensinar, que vai fazer a diferença no futuro para eles. Agora imaginem uma população mundial. É meio complicado, então ele viu nessa situação a oportunidade de diminuir isso, talvez até de forma efetiva, porque eles não teria daí ninguém mais, a humanidade extinta seria uma maravilha para ele, né? Um trabalho duro a menos. Só que, né, Enki pensou, e aí antes disso ele chama todos os clãs, né, todos os Anunnakis, e ele faz todos jurarem que ninguém falaria nada para os terrestres. E quando Enki tem que fazer esse juramento, ele fica muito amargurado, porque ele lembra que o filho dele, que ninguém sabia, só a Ninti, sua irmã, né, também seria dizimado pelo grande dilúvio. E aí ele vai dormir angustiado, infeliz, e aparece novamente um ser, né, de uma hierarquia acima do Pai do Céu, que era Anu, e comenta com ele. Ele fala: olha, eu compreendo a situação de Enlil, mas a humanidade em si não é uma questão da vontade desse ou daquele, é daquele que criou tudo que existe.
Então não pode ser aniquilado. Você vai salvar o teu filho. E deixou toda... E ele, então, deixou tudo num tablet, né? Deixou o projeto de uma embarcação que suportaria toda a força das águas que viriam. Nós entendemos isso dentro da Gênese bíblica, que foi a arca que foi feito por Deus e que Deus, né, como está escrito na Gênese, Deus vai fazer, né, a vedação através de betume e tudo mais, e fala para Noé colocar um casal de cada animal dentro da arca. Essa história ela fica muito pueril pela aquilo que a gente constata, como uma embarcação de madeira vai suportar carregar um casal de cada espécie e ainda por cima, né, atravessar 40 dias dentro de um grande tsunami, ou vários tsunamis. Então isso fica um pouco lendário, né? Mas se nós olharmos por esse lado, onde foi construído por um dos filhos de Enki, que se chamava Ninagal, que ele também foi o piloto dessa embarcação submarina que atravessou esses dias tão difíceis. E ele, né, Enki, falou para levar, por ordem desse ser de uma hierarquia maior, chamado Gaozu, ele tinha que levar uma semente de cada, ou seja, ele leva tudo que existia ali, que eles precisavam, ele leva sementes. E dos animais foi tirado o quê? O DNA, né, para que depois fosse desenvolvido, dado sequência, em toda a ordem do reino animal. E foi isso, né, porque de outra forma seria muito difícil fazer tudo isso dentro, né, colocar um casal de elefante junto com o casal de girafa, junto com o casal de hipopótamo, o casal de rinoceronte, né, o casal de cobra, das várias e muitas espécies que existem, os pássaros, enfim, era impraticável acontecer isso. Somente é compreensível você entender que isso tudo foi feito através de códigos genéticos. E é isso que a Arca de Noé levou. E nós temos essa arca também, que fica, se não me falhar a memória, ou na Finlândia. Bom, quando passou os 40 dias, né, aí o Noé bíblico e o Sudra sumério, ele manda um corvo, solta um corvo. O corvo não volta, isso significava que tinha muita comida ainda, né? Então tinha morrido animais, pessoas e tudo mais, e o corvo então não voltou. Passou algum tempo, ele solta uma pomba que volta com um galinho verde. Daí ele fala, agora tranquilizou. E ele pousa então no Monte Ararat, que nós conhecemos, né, hoje como Ararat. Para eles era Arata, era o Monte Arata. Então, nós vamos ver isso na próxima semana. Agradeço vocês, tenham muita paz e um beijo no coração.